Podemos começar, será? Ou espera mais uns minutinhos para entrar, vamos ver. Acho que já pode iniciar. Vamos lá. Excelente. Eu acho que a conexão do Luiz Felipe está um pouco atrasada, mas para não sair um pouco do horário, eu vou iniciar a palestra dando uma introdução. Primeiramente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à 9ª edição do GMF Live. Meu nome é Paulo, sou estudante de Economia na Unicamp e atualmente sou vice-presidente do Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp. Gostaria de agradecer a presença de todos e em mais uma edição de nossas lives, em especial a presença do nosso ilustre convidado, o Fernando Honorato, por ter disponibilizado um tempo do seu dia para estar aqui conversando conosco. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, o projeto GMF Live nasceu em maio, em plena pandemia, com o objetivo de possibilitar ao GMF continuar a levar conteúdo de qualidade sobre o mercado financeiro ao público universitário da Unicamp e demais entusiastas, e hoje completamos com mais de 5 meses de projeto e é um prazer poder estar aqui novamente, trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Bom, novamente, dando um pouco de aviso sobre como vai ser a dinâmica de hoje, novamente separamos algumas perguntas para serem feitas ao nosso convidado de hoje, sendo que essas abordarão o seguinte tema: Brasil, políticas fiscais e monetárias no curto e médio prazo. Só lembrando para quem está nos assistindo que, ao término das questões selecionadas pelo grupo, serão escolhidas as melhores perguntas feitas por vocês no chat e serão direcionadas ao longo da transmissão para o nosso convidado de hoje. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, sou estudante de Engenharia Mecânica na Unicamp e sou atual membro do Grupo de Mercado Financeiro na Unicamp. É uma honra poder participar de um bate-papo com um especialista nesse ramo, que é o Fernando. É uma honra poder estar aqui conversando com você. Antes de darmos início à nossa live de hoje, gostaria de avisar vocês, como todos sabem, nós oferecemos 2 cursos nesse semestre, né, que estão ocorrendo de forma totalmente online, sendo uma sobre investimento e a outra de análise fundamentalista e valuation. E assim, no encerramento do nosso curso, né, em meados de novembro, nós convidamos o pessoal da LTS Investments, que é um fundo que atua em diversas áreas do mercado financeiro, desde seed capital, venture capital, private equity, entre outros, para darem uma aula aberta. Então, não é só para o pessoal do curso, tá? Qualquer um que tiver interesse pode estar presente no dia da live. E a aula em si vai abordar a respeito de como funcionam os conceitos que nós passamos no curso na prática. Então, eles vão apresentar como funciona o racional de escolher as premissas, vão trazer os estudos de caso, como é a filosofia de investimento, e entre outras coisas que vai ser muito interessante para os alunos que estão fazendo, não só para os alunos, mas para os entusiastas que adoram esse tema, né?
Então, sem mais delongas, vamos para a nossa live de hoje. Perfeito. Apresentando para o nosso... Pode falar, Luiz. Certo, só vou me apresentar aqui. Meu nome é Luiz Felipe. Eu também faço economia na Unicamp e atualmente sou membro do grupo de mercado financeiro da Unicamp. E também, primeiramente, um prazer, né, estar falando com você, Fernando. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Então, vamos seguir com a apresentação dele e dar início à nossa live. Maravilha. Apresentando para o nosso público, o Fernando possui graduação em Economia pela USP FEA Capital e também um mestrado pela mesma instituição. Possui experiência na área de Economia, com ênfase em instituições monetárias e financeiras. E dando início ao nosso bate-papo, Fernando, você tem uma trajetória profissional muito longa, de mais de 20 anos dentro do mercado financeiro, onde atuou em grandes instituições financeiras, como o Bank Boston, BBVA e atualmente o Bradesco, ocupando a posição de economista-chefe, um dos maiores e mais tradicionais bancos brasileiros. Sendo assim, você poderia descrever um pouco melhor, para o público que está nos assistindo, a sua trajetória e compartilhar as experiências e aprendizados que você teve ao longo da sua carreira, por favor? Obrigado, Paulo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos vocês. Paulo, Luiz, Rafael, super prazer estar com esse time aí bacana. Parabenizar vocês pela iniciativa, né? Eu tive a chance de conversar um pouquinho antes sobre o GMF e nós falávamos, né, Paulo? Eu particularmente sou um fã de educação financeira dos níveis mais básicos. Eu acho que educação financeira devia ser dado no colégio. E vocês estão no estágio 2, no estágio avançado, né? Que é treinar as pessoas, treinar os investidores para entenderem mais sobre o mercado financeiro, corporate finance, valuation. Eu diria que isso não só pode formar bons profissionais, bons investidores, mas certamente contribui muito para que os profissionais possam ter nas suas atuações, nas suas mais diversas empresas, um conhecimento financeiro bem abrangente. Então, super parabéns para vocês e para mim, né? Na verdade, é uma honra poder estar aqui com vocês nesse bate-papo, para todo mundo que está aí nos assistindo. Bom, Paulo, a carreira é um troço muito curioso, né? Porque ela é sempre um híbrido de escolhas, com um pouco de acaso, com um pouco de... com pouco, não, na verdade, com muito empenho, né? Mas é uma combinação de fatores, né? Quando me perguntam sobre carreira, eu costumo dar essa resposta. É até curioso, porque eu quase desisti do curso de economia no segundo ano. Eu não via nenhuma possibilidade de aplicação prática do curso de economia. Eu olhava para aquilo e falava, puxa vida, isso não se encaixa muito para a minha vida. Toda essa fase que vocês devem ter passado, de estudar os clássicos, né, os pensadores, a parte toda de sociologia econômica. E eu não via muita aplicação para aquilo. Eu falei, caramba, eu vou ter que arrumar uma outra destinação. Eu quase desisti do curso. E, para minha sorte, quer dizer, eu não desisti, eu diria que eu sou um apaixonado pela ciência econômica. Aos olhos de hoje, eu me arrependo de não ter estudado mais os clássicos, de não ter dado mais ênfase à sociologia econômica, que, inclusive, hoje em dia é uma área de pesquisa minha, e a gente vai se transformando ao longo do tempo. Outra coisa interessante, eu passei na Unicamp também, no vestibular da Unicamp. Eu só não fui para a Unicamp porque, no fundo, era conveniente ficar aqui com meus pais, com a família aqui em São Paulo, senão eu certamente teria sido colega de vocês também. Eu tenho enorme admiração a respeito pela Unicamp. O que eu posso te dizer, Paulo, é o seguinte: é engraçado, eu sempre quis, não vou mentir para vocês, eu sempre quis ser economista-chefe de uma instituição. Eu me imaginava, quando eu estava na graduação, podendo atuar como economista-chefe de um banco, de uma asset, ou mesmo de um instituto de pesquisa. Eu queria desenvolver, depois daquela fase inicial de dúvidas, né, eu queria desenvolver aquilo que mais se aproxima do que o economista faz, que é tentar aplicar um pouco da teoria que a gente estuda na universidade no dia a dia, na prática, na alocação, na decisão de policy, tentar influenciar o debate econômico. Aliás, eu sei que tem um universo grande de pessoas, né, de graduações aqui que estão nos acompanhando, mas o economista que gosta da profissão tem sempre esse desejo, carrega com ele esse desejo de tentar contribuir para o debate, para uma sociedade melhor. Eu costumo definir a economia como justamente a ciência que tenta não só alocar bem os recursos, mas, no fundo, melhorar a vida das pessoas. A tal da maximização da utilidade, né? Nada mais é do que melhorar a vida das pessoas. Bom, dito isso, então, assim, eu fiz a escolha, e aí tive essa fase de dúvida inicial, mas eu falei, eu dei muita sorte, porque eu passei num processo seletivo no Bank Boston, ainda lá em 1998, já se vão 22 anos,
mais até agora, porque foi em setembro de 98, e eu comecei na área de pesquisa econômica. Então, assim, eu já queria aquilo. Eu lembro que, à época, o meu chefe, que, aliás, hoje é um economista de outra super instituição, o Pena, um grande abraço para ele, e aí ele dizia, olha, eu não posso aceitar você porque eu estudava de manhã, e aí ele falou, preciso de um estagiário em tempo integral, e talvez ele foi a primeira grande ousadia minha. Eu falei, olha, eu trabalho a quantidade de horas que você quiser, né? Eu trabalho 12 horas, só, claro, faço de manhã, então eu fico do meio-dia à meia-noite, se precisar, né? Eu acho que talvez essa iniciativa tenha agradado eles acabaram me contratando, eu não ficava até meia-noite, mas eu trabalhava no período da tarde, ali do meio-dia até as 8 da noite, e eu comecei nessa trajetória. Bem, só que aí a carreira vai se desenvolvendo, né? E para eu chegar onde eu sonhava, digamos assim, onde eu estou hoje, o caminho foi muito mais sinuoso do que eu podia imaginar, né? Eu passei por uma consultoria, tive a experiência de trabalhar numa consultoria, tive frustrações e vantagens, né, e benefícios de trabalhar lá. Depois eu teve um período da minha carreira já na Asset do Bradesco, que eu quase deixei de ser economista e virei um gestor de fundos, ou que seria um estrategista, né, de fundos. Eu passei por esse universo. E aí a vida dá uma série de voltas. Daqui a pouco eu faço paralelo com a academia e eu volto para o banco na situação de economista-chefe, depois de quase, diria, então 20, agora já são 3 anos, portanto 18 anos, quando começou ali o meu sonho. Mas eu acho que, apesar do caminho ser tortuoso, vale muito o que você acredita. Se você acredita, tem um objetivo e é realmente o que você quer, você gosta da sua profissão, vá atrás, lute, não desista. Eu sei que nesse caminho tortuoso eu sempre preservei, né, esse desejo de poder trabalhar com pesquisa econômica. Então, isso eu acho que faz muito parte da escolha de carreira. Mas, de novo, não se iludam, o processo é cheio de desafios, é cheio de contratempos. Não tem problema nenhum desistir no meio do caminho, se o seu sonho mudar. Desistir não é a palavra, né? Mas adaptar o seu sonho mudar. Mas é saber que esse universo corporativo ele é cheio de nuances e chegar onde você quer pode levar mais ou menos tempo. O importante é não desistir. Do ponto de vista acadêmico, então, eu fiz a minha graduação na FEA e aí eu resolvi trabalhar. E aí tinha um dilema, porque quando eu comecei a trabalhar, como economista mesmo, eu vi que a minha bagagem não era suficiente se eu quisesse carregar um dia, tocar uma área de pesquisa econômica. Eu precisava fazer um mestrado. E aí aparece o dilema justamente pelo fato de que eu já começava a ganhar algum dinheiro, precisava ali, tinha que contribuir, enfim, tinha ali a família, tudo isso, e aí eu tinha que decidir se eu parava ou não de trabalhar para fazer o mestrado. Eu decidi parar, né? Parei 1 ano e meio para fazer o mestrado, fiz o mestrado e não me arrependo nem um pouco, porque ele me deu as ferramentas. Eu sabia que tinha um risco nesse processo, porque eu estava saindo do mercado, mas eu não me arrependo nem um pouco. Foi uma decisão difícil, financeiramente difícil, do ponto de vista pessoal difícil, porque o mestrado é muito intenso, mas foi fundamental. Aí minha carreira se desenvolve, eu vou para o banco de investimentos do Bradesco, para a Asset. Bom, e aí eu decido fazer um doutorado. Eu decido que eu precisava fazer meu doutorado, vocês não mencionaram, porque eu não tenho esse doutorado. Tudo bem. Aí eu fui aceito no processo seletivo da USP também, e estava decidido. Eu ia de novo, aí já com 2 filhos, decidido a parar, né, de novo para fazer o doutorado. Eu achava que era a hora de fazer. E aí, por uma circunstância da vida, o meu chefe, então, na época, era o Joaquim Levy, que depois virou ministro da Fazenda do governo Dilma, e aí eu estou de malas prontas para fazer o doutorado, eu ia ter uma licença do banco, e aí ele vira ministro da Dilma. E aí o banco me diz, olha, a gente precisa de você aqui para substituir algumas das tarefas. Eu reportava diretamente para ele, mas eu não desisti plenamente, eu adiei. E aí, de repente, em março de 2016, eu saindo da Asset, o banco me chama para tocar a área de economia, e aí a vida corporativa absorve. Eu, obviamente, adoraria poder ter concluído ou iniciado esse doutorado, poder concluir, mas um dia, quem sabe, eu me encontro aí com vocês, a gente volta. Então, acho que só o ponto principal é não desista dos seus sonhos, tenha flexibilidade para adaptá-los, caso eles não estejam caminhando na direção que você imagina. Saiba que o caminho é muito mais tortuoso do que você prevê, né? Aliás, tem um vídeo do Steve Jobs, extraordinário, aquele commencement que ele faz em Stanford, né? Que ele fala sobre conectando os pontos. É muito mais fácil conectar os pontos olhando para trás do que para frente. Eu tomei inúmeras decisões na minha trajetória,
eu não fazia a menor ideia de onde elas iam me levar, e que hoje, aos olhos de hoje, elas me trouxeram aqui, né? Então, é ter um pouco de flexibilidade, persistência e, poxa, não posso dizer de outro jeito, é paixão pelo que você faz. Parece meio jargão, né? Mas se você gosta mesmo do que você faz, a probabilidade, para usar um termo bem econômico ou estatístico, a probabilidade de você se dar bem é maior, né? Bom, você gosta do que você faz aquilo bem, tem que se dedicar, obviamente, estudar. A probabilidade de dar certo é grande. Então, é persistência. Acho que essa é a história. Muito bacana ouvir sua história e sua trajetória, Fernando. Dando um pouco um olhar na sua trajetória recente, sabemos que você é o atual presidente do Grupo Consultivo Macroeconômico da Ambima, que conta com a participação de outros grandes nomes de mercado. Você poderia comentar um pouco melhor para quem está nos assistindo quais são as principais atribuições desse grupo, por favor? Claro, Paulo. Acho que vale a pena só rapidamente, para quem não conhece, a Ambima é o organismo de autorregulação, né, do mercado de fundos, da indústria de fundos no Brasil. Então, é uma instituição que reúne os principais bancos, assets e gestores, né, para justamente definir boas práticas de regulação. A Ambima provê treinamento, certificações também, como vocês estavam falando no caso do GMF. E o Grupo Consultivo Macro, ele é composto por 25 economistas-chefes das principais instituições, então os grandes bancos estão lá, os grandes assets estão lá, e o que a gente faz nós nos reunimos uma vez a cada 45 dias, sempre às vésperas da reunião do Copom, então na sexta-feira, na verdade, que antecede a semana, né, do Copom, para debater conjuntura. Então, cada um tem um tempo para falar, vai discutir o que está vendo da economia internacional, o que está vendo sobre política monetária, política fiscal, atividade, inflação, e é uma forma não só de nós trocarmos impressões sobre a economia, como o resultado disso é prático, né? Uma tabela de projeções que a Ambima divulga, está no site da Ambima, se vocês quiserem, é super simples, está lá, né, num dos links do site, e um relatório, o resumo dessa nossa discussão. Então, é uma forma também da gente contribuir, né, com o debate econômico a partir desse grupo consultivo e, sem dúvida, o grupo consultivo também acaba ajudando a diretoria da Ambima a, eventualmente, se posicionar num tema ou outro. E eu tenho o privilégio de ser o presidente desse grupo já agora há quase 5 anos, quer dizer, 2014, 2015 ali, eu comecei. E é muito bacana, são, como você falou, são todos pares meus ali, todos muito experientes também. É muito, muito bom poder fazer parte desse grupo. Perfeito, Fernando. Até aproveitando esse gancho de cenário macroeconômico e discussão acerca do cenário macroeconômico, a gente vê que atualmente no Brasil, assim como a economia mundial como um todo, a gente vê um cenário, um ambiente macroeconômico caracterizado por modestas taxas de inflação e níveis de juro excepcionalmente baixos. Então, vide a taxa Selic brasileira a 2%, menor patamar histórico, e mantida na última quarta-feira na reunião do Copom, né? Nesse contexto, a gente vê o governo brasileiro adotando medidas como a implementação do auxílio emergencial para minimizar os impactos econômicos da crise do coronavírus e tentar agora trabalhar a retomada do crescimento econômico do Brasil, a recuperação do mercado de trabalho e da atividade econômica como um todo, né? No entanto, a gente vê que diversas das estimativas feitas pelos analistas de mercado apontam que a dívida bruta do governo deve encerrar o ano em torno de 95% e o déficit primário em cerca de 12% do PIB. Então, a gente gostaria de saber, na sua opinião, como que o mercado enxerga esses números, né? Como que vocês até debatem nessa reunião da Ambima, que você até foi agora há pouco, né, na última sexta-feira, quais devem ser, e além disso, quais devem ser as medidas adotadas para mitigar os possíveis efeitos negativos dessa dívida da economia brasileira? Puxa, Luiz, excelente. É uma pergunta super abrangente. Eu vou tentar traçar aqui alguns pontos, mas já que a gente falou de carreira, eu comecei minha carreira, né, só para pegar um gancho, no meio da crise no final da crise da Ásia, começo da crise da Rússia, em 98, eu estava no banco, estava na mesa de operações do banco, quando a taxa Selic no Brasil chegou a 45%, né, com então o presidente Armínio Fraga implementando o regime de metas de inflação. Então, você imagina, Selic de 45 já é 2, né? Então, tudo bem, já estamos falando de 20 anos, mas é um processo evolutivo, que inclusive conta com muitas das reformas que foram feitas ainda no final do governo Fernando Henrique, no governo Lula, algumas no governo Dilma e mesmo no governo Temer. Enfim, então tem uma história, e agora a Previdência.
Deixa só eu marcar uma posição aqui, que eu acho que é importante dizer o seguinte. Nós vínhamos fazendo, o país vinha fazendo desde 2016 uma série de ajustes muito importantes. Depois a gente vai discutir mais detalhes, mas teto dos gastos, a reforma trabalhista, a nova taxa de juros do BNDES, a própria desalavancagem dos bancos públicos ou do direcionamento de crédito, realinhamento de preços administrados, enfim, uma série de ajustes que apontavam, na nossa avaliação, e eu sei que o tema é sempre controverso, mas na nossa avaliação apontava na direção correta. Muito bem. Aí veio uma pandemia, a reforma previdenciária, como eu mencionei também, aí veio uma pandemia. E aí, Luiz, de novo, acho que o papel do economista nessa hora é saber separar as situações. Nós vivemos algo inédito. Eu escrevi, isso está publicado, enfim, tem textos meus no início da pandemia dizendo que o governo tinha que proteger as famílias mais vulneráveis, as empresas mais vulneráveis. Nós não podíamos simplesmente deixar que o sistema econômico colapsasse, que as famílias passassem fome, tivessem restrições severas. Então, a decisão do auxílio emergencial, na minha avaliação, foi absolutamente correta, tá? O que não quer dizer que não tenha trade-offs, não tenha custos, né? There's no free lunch, tá certo? Então, tem uma consequência que a gente já vai tratar, que é o tema da dívida pública. Tudo isso para dizer que a decisão inicial do auxílio foi super correta na minha avaliação. Bom, dito isso, parte importante do trabalho do economista é dimensionar e avaliar o efeito de policies, né? E aos olhos de hoje, a gente vê que o auxílio emergencial alcançou nada menos do que 66 milhões de brasileiros, sendo que cerca de 14, 15 milhões de fato perderam emprego. Então, foi uma política dimensionada da maneira exagerada. Aos olhos de hoje é fácil dizer, a época era um pouco mais difícil, mas vamos lembrar que o processo começou com um auxílio de R$200, passou pelo governo, o Congresso foi reajustando o valor e se chegou no valor de R$600. Mas mais importante de tudo, quando a gente pensa em políticas públicas, né, eu tenho uma avaliação que é compartilhada por alguns economistas, inclusive o Marcos Lisboa é um que sempre defendeu isso quando ele era secretário do governo Lula ainda. As políticas têm que ser focalizadas, né? Então, o que a gente fez foi distribuir dinheiro para 66 milhões de pessoas, dos quais uma parte desse universo de pessoas não precisaria ter recebido. Bom, então isso tudo nos leva à sua questão. O fato é que, apesar de termos que proteger, isso vai nos levar até a maior dívida pública do mundo emergente, 100% do PIB. Ela só é comparável com a Argentina, mas a Argentina já está em processo de renegociação de default. Então, como que o mercado enxerga? Você falou, como é que o mercado enxerga esse processo? Olha, dívida é um tema de confiança, essencialmente, né? Tem países que têm níveis de dívida muito mais elevados do que o Brasil, e não tem problema, o Japão é um caso, né? Alguns países europeus, alguns quebraram, é verdade, mas alguns países europeus têm dívida maior até do que a brasileira e não tem problema de solvência. Então, dívida tem a ver com compromisso e desejo de pagar. Se o governo tem compromisso com pagar e desejo de pagar, essa dívida é manejável. E a dívida brasileira é manejável, apesar de chegar a 100% do PIB. Como que dá para manejar essa dívida? Tem que fazer o ajuste fiscal, ou seja, vai ter que manter o teto dos gastos, ou, se a nossa escolha for gastar mais, né? Daqui a pouco eu falo da eventual extensão do auxílio. Se a nossa escolha for gastar mais do que o teto, vai ter que aumentar a carga tributária. Então, são escolhas que têm que ser feitas, né? Para evitar que essa dívida seja financiada via inflação. Aí sim, os economistas deveriam cumprir um papel e dizer, olha, a inflação é dos impostos mais regressivos, que mais atrapalham a desigualdade, né? Que mais aumentam a desigualdade e mais aumentam a pobreza. Então, assim, no fundo, eu diria que tem uma prescrição básica. Depois eu tenho o maior prazer em dividir com vocês um texto que eu escrevi para o broadcast semana passada também, dizendo isso. Era um roteiro básico. Acho que o roteiro básico é aprovar um conjunto de uma das reformas, a PEC emergencial, o Pacto Federativo, que acione os gatilhos do teto. Acionados os gatilhos, a gente vai abrir espaço no orçamento para 21 e 22 para poder reduzir o tamanho do déficit primário. Você vai dar um sinal para o mercado de compromisso e desejo de pagar essa dívida. E, ao abrir esse espaço no orçamento, é possível estender o auxílio emergencial para aquelas pessoas que realmente necessitarem. Ao invés de 66 milhões, talvez precise se estender para 10 milhões, 15 milhões, enquanto não tiver vacina, dentro do teto. Ou mesmo reagrupar programas públicos. Eu sei que no Brasil esse debate fica um pouco, infelizmente, às vezes um pouco perdido. Porque nós somos um país pobre, renda per capita baixa. Então, quando você fala, por exemplo, né, de mexer no abono, né, fala, puxa, como é que eu vou tirar das pessoas pobres para dar para os muito pobres? Né? Uma frase até que o presidente usou.
Mas os pobres no Brasil são realmente muito pobres. São as pessoas que não estão ali no escopo, por exemplo, de quem ganha 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos, 2 até 2 elegíveis para abono, né? Então, a gente tem que pensar em programas que sejam efetivos. Resumo. Então, fazer alguma reforma que acione o gatilho do teto dos gastos, isso vai dar confiança que a dívida vai ser paga. Com isso, o Tesouro vai conseguir alongar a dívida dele. O Tesouro está enfrentando uma pressão de caixa enorme nas últimas semanas. E aí, sim, você cria um ambiente minimamente pacífico, né, do ponto de vista macro, para avançar com o resto da agenda de reformas. Quais reformas eu acho que seriam as mais importantes hoje? A reforma administrativa, a reforma tributária, reformas do ambiente de negócios, como, por exemplo, o marco do saneamento, a lei do gás, a autonomia do Banco Central. Tudo isso ajuda a melhorar a produtividade. Então, eu diria que o mercado vê dessa maneira, mas é binário. E aí eu termino minha resposta aqui. Se as reformas avançarem, essas que eu estou mencionando, não as estruturais, essas mais de curto prazo, eu acho que a gente vai ter o câmbio apreciando, os preços de ativos se valorizando, a bolsa vai andar, a curva longa de juros vai fechar e a vida segue. A gente atravessa 2021, vai chegar no ano eleitoral, um pouco fragilizado, mas em condições de passar também pelo ano eleitoral. Se nós não fizermos, se a nossa escolha como sociedade for simplesmente gastar mais, essa dívida é muito difícil de ser administrada. Como é que um país que emite sua própria moeda administra a dívida? Aí, que não tem crise de balanço de pagamentos, por exemplo. Nós temos as reservas internacionais bastante elevadas. Vai imprimir moeda. Imprimir moeda, a inflação acelera. Eu espero que essa não seja a escolha, tá? Mas, no fundo, a minha impressão é que a gente avançando nessa agenda, dá sim para construir uma história interessante em 21, o país volta a crescer, gera empregos, e aí você começa a destravar a agenda estrutural um pouco mais para frente. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Bom, Fernando, agora mudando um pouco de foco, recentemente uma teoria chamada MMT, né, Teoria Monetária Moderna, está ganhando cada vez mais força nas redes sociais, nos portais de notícia, e, em linhas gerais, é uma teoria, para quem não sabe, é uma teoria que aponta que países que emitem moeda soberana não podem falir. Então, um exemplo que eles dão, por exemplo, é o Japão, né, que está numa dívida pública, dívida PIB, relação de acima de 200%. E para essa teoria, isso não é um problema. Mas, na sua opinião, né, uma teoria como essa, que acaba quebrando alguns pilares da visão macroeconômica vigente, você poderia comentar um pouco mais sobre essa visão desse tema tão polêmico? Essa teoria pode impactar, de algum modo, a atual forma de fazer política econômica no Brasil ou no mundo, talvez? Claro, Rafael. Aliás, esse tema eu acho fascinante, porque essas teorias novas elas vão surgindo e cabe a nós, acho que se a gente não tiver preconceito, né, e olhar para elas com a cabeça aberta, você vai ver o que ela tem de positivo, o que ela pode não ter, e aí tocar a vida adiante. Bom, minha impressão é que tem algumas confusões nessa teoria, e eu vou mencionar 2 delas e aí dizer por que eu acho que ela não funciona. Tá? Mas a primeira confusão tem a ver com a constatação de eu vou chamar de um efeito tautológico, quase matemático, tautológico, quer dizer o seguinte: se um país tiver a taxa de crescimento maior do que o juro real, né, que ele paga, no longo prazo você tem a dívida caindo como proporção do PIB, tá certo? Isso é uma equação, a gente podíamos derivar juntos aqui, mas é uma equação simples. Se você tem o PIB crescendo mais do que o juro que você paga, no fim do dia, a sua dívida vai encolhendo, claro, dependendo do nível de déficit primário ou de superávit primário que você mantiver. Então, eu entendo do que eu já estudei dessa teoria, que ela parte deste pressuposto, né? Aliás, isso está bastante claro, né, na explicação deles. Se o país for capaz de crescer mais do que os juros, então ele pode se endividar de maneira quase que infinita, tá certo? Então, eu acho que aqui tem uma primeira confusão. A teoria parte de uma constatação real, é um fato. Se você crescer mais do que os juros, você pode aumentar seu nível de dívida. Eu diria, para uma causalidade. A gente discute isso muito no curso de economia, né? Enfim, a diferença entre causalidade e correlação. Então, assim, a gente está vendo ali que tem uma equação que diz, olha, se eu for capaz de crescer, ótimo, eu reduzo a dívida. Só que o problema é que isso não é uma decorrência natural.
não é simples você crescer mais do que a sua taxa de juros, em particular, se você estiver se endividando sempre. Por quê? Vocês vão, se já não estudaram, vão estudar a teoria de games não Ponzi, né? Ou seja, a ideia de você não ter um jogo, o Ponzi da pirâmide, né? Se você pudesse se endividar infinitamente, no fundo, você não teria restrição orçamentária. E tem inúmeros exemplos em vários países, inclusive o Brasil da década de 80, que isso não funciona, quer dizer, só produziu mais inflação. Então, acho que essa é a primeira confusão. É uma confusão de olhar para uma equação, né, e dizer, tá bom, se eu crescer mais, eu consigo ter menos dívida. Ótimo, easier said than done. Só que para você conseguir crescer mais, você precisa, inclusive, ter a sua dívida sob controle. Acho que aqui se inverte um pouco a causalidade. A segunda confusão me parece que tem a ver com o momento que a gente vive, né? Assim, desde 2008, e aqui é isso que eu falo, aqui a gente tem que ter a cabeça aberta para pensar outras coisas, mas, de fato, desde 2008, tem uma expansão monetária gigantesca, bancos centrais comprando dívida pública de vários, né, governos, dos seus próprios governos, o Fed expandindo seu balanço de maneira monstruosa. Você mencionou o caso do Japão, Rafael. Idem, talvez não, o Japão foi quem inaugurou, né, esse aumento de endividamento, inclusive algumas compras de dívida. Isso não produziu inflação. Então, assim, é um puzzle que os economistas nós temos que ser capazes de explicar, né? Assim, porque senão dá margem para a MMT dizer, tá vendo, assim, tá certa, aquela primeira constatação tá certa, né? Então, eu reconheço, eu em 2008, por exemplo, no auge da crise financeira, quando eu vi as primeiras iniciativas do Fed, a minha reação foi, opa, vai dar inflação, né? E eu estou errado, eu estive errado durante 12 anos nessa história, porque não teve inflação de bens, né? A gente já fala daqui a pouquinho de inflação de ativos. Então, eu acho que assim tem um processo de baixíssima inflação no mundo e, de fato, de aumento de endividamento e compra de ativos pelos bancos centrais que leva a MMT a prescrever isso como uma pólice. E, de novo, eu acho que tem uma confusão. O que a gente está vendo, na minha avaliação, é muito mais consequência de um conjunto de fatores do que propriamente uma pólice, uma política pública que você possa operar, né? Então, vamos lá. Primeiro, o mundo vem passando por um grande processo de transformação demográfica, e essa transformação demográfica, ela, na verdade, tem levado a uma queda relevante da população em idade ativa. Isso, em geral, aumenta a taxa de poupança, né, da sociedade. Você tem um excesso de savings no mundo, excesso de poupança, levando a essa queda da taxa de juros. Me parece um fator mais estrutural. Segundo, quando eu olho para a inflação de bens, a quantidade, né, as inovações tecnológicas nas últimas décadas, em particular as que estão associadas aos bens duráveis, né, elas foram tão grandes, que os preços dos bens eles vêm caindo relativamente aos demais bens. Então, isso, de fato, não virou muita inflação. A minha resposta para isso é que você tem um avanço tecnológico, um processo de inovação bastante grande, tá certo? Acho que você tem um componente que ajuda a explicar. E o terceiro é que nós, economistas, estávamos muito focados, quando veio a teoria quantitativa da moeda, e já estou quase terminando minha resposta, inflação de bens. Mas olha o que aconteceu com a inflação de ativos, né? Então, quando eu disse que eu estava errado há 12 anos, é verdade, eu estava errado na inflação de bens. Mas o que a gente viu de inflação de ativos nos últimos 12 anos quase não tem precedentes. A inflação, olha o S&P onde ele está praticamente no all-time high, a inflação de preços de imóveis, né, de ativos reais, a inflação de crédito que a gente viu. Então, tem uma manifestação desse excesso de moeda que acontece o seguinte, você cresce o endividamento, mas como tem esse aumento da poupança, seja porque nós estamos em envelhecimento, seja porque, como Larry Summers gosta de falar, faltam oportunidades rentáveis de investimento hoje em dia, né? Por exemplo, uma economia verde, uma série de coisas, a taxa de investimento está muito mais baixa que a taxa de poupança. Então, isso permite que você carregue um nível de dívida muito mais alto, como é o caso do próprio Japão, sem que vire inflação por um tempo. Essa é a minha explicação. Está longe de ser completa, está longe de ser talvez satisfatória, mas me leva a crer que a MMT não funciona. E aí vou para dois exemplos práticos. Um é o Brasil da década de 80. Nós tentamos isso na década de 80 e não funcionou. O Brasil viu o processo inflacionário crescer. A Argentina recentemente viu. E a brincadeira que eu costumo fazer, Rafael, é o seguinte. Então vamos dar uma impressora de dinheiro para cada pessoa, né? E cada um imprime seu dinheiro em casa. É mais fácil, né? Para que você vai se dar o trabalho de poupar, de trabalhar?
Eu tenho certeza que, claro que é um exemplo extremo, mas eu tenho certeza que se a gente fizer isso, o valor do dinheiro tem que desabar. Se todo mundo puder imprimir o quanto quiser, né? Se não tiver restrição, que é um dos temas que a gente discute em economia, o valor do dinheiro desaba e a forma do valor do dinheiro desabar é a inflação. Então, eu discordo da teoria. O que eu acho que ela traz a reflexão é por que razão, de fato, nos últimos 12 anos, apesar da enorme expansão monetária e compra de ativos, não teve inflação. Eu prefiro ficar com isso do que achar que se a gente começar, né, a simplesmente se endividar e tentar crescer imprimindo mais ou simplesmente o governo se endividando enormemente, eu acho que não vai funcionar. Tá aí o Brasil, a curva de juros onde está, a taxa de câmbio, enfim. O Alexandre Schwartzman, vocês devem conhecer, um economista, enfim, só estou falando porque ele tornou isso público no Twitter dele. Ele falou, de fato, os governos não quebram, quem quebra são os credores do governo, né? Que é quem carrega a dívida pública. Claro que é uma brincadeira ali, mas é isso, assim, no fim do dia, quem paga a conta é quem carrega uma dívida do governo, cujo valor real vai ser destruído com o tempo, com a inflação. Super entendido, Fernando. Mais um ponto sobre o recente descolamento entre o IPA e o IPCA. Você poderia comentar para o nosso público mais ou menos o que aconteceu e também as suas perspectivas para quando mais ou menos esse gap possa fechar? E também se esse recente aumento nos gêneros alimentícios pode impactar a estabilidade de preço no curto e médio prazo no Brasil. Olha, Paulo, é super relevante o que você está trazendo. Para quem também não está olhando isso com lupa, né? É o maior descolamento entre o IGP e o IPCA desde a crise de 2002, ou desde a crise que antecede a eleição do presidente Lula em 2002, onde o câmbio também tinha desvalorizado bastante. O IGP basicamente reflete os preços no atacado e o IPCA os preços ao consumidor. Bom, tem um conjunto de fatores por trás disso, indo para a primeira parte da sua pergunta sobre explicação. O esforço de combate à pandemia, né, que no Brasil um dos aspectos foi o auxílio emergencial, mas no mundo todo teve um esforço enorme de combate via expansão fiscal. Insisto, era o que tinha que ser feito. Eu não tenho nenhum dogma com gasto público quando ele tem que ser feito, quando ele precisa ser empregado. Foi feito e era, na minha avaliação, tinha que ser feito no mundo todo. Tá? Só que isso produziu um incremento importante de renda e as commodities em dólares, elas subiram muito. As commodities agrícolas hoje, elas estão no maior nível desde 2014. Elas estavam por um bom tempo deprimidas. Então, soja, suco de laranja, milho, trigo, as commodities metálicas também, minério, tem subido bastante. As energéticas ficaram um pouco para trás, porque caiu muita demanda por transporte. Né? Enfim, então tem um primeiro movimento que é global. Aí a gente coloca isso para o Brasil. No Brasil, você tem dois fatores críticos para os preços atacados terem subido. De um lado, a desvalorização do câmbio, e essa desvalorização do câmbio ela responde às incertezas fiscais e ao nível de juros brasileiro. Menor a taxa de juros, menor a atratividade da sua moeda, e ela desvaloriza, mas eu reputo 80% da nossa desvalorização às dúvidas fiscais, para vocês terem um parâmetro. Quando eu comparo a moeda brasileira com a moeda dos emergentes, dos pares, né, o real está em 5,70, 5,80, e os pares estão em 4,30, 4,40. A gente está em R$ 1,30, R$ 1,40 acima do que seriam, né, os pares. Fecha esse parênteses. Então, assim, é a incerteza fiscal que produz isso. Então, voltando, a gente tem, de um lado, uma enorme depreciação cambial, com renda sancionando esse repasse. Um aspecto importante do auxílio, que a gente começou a falar, quem tiver curiosidade, entra lá no blog do IPEA, né, que, aliás, é uma instituição super bacana, tem estudos muito bons para quem é economista, para quem gosta do tema de economia, e eles fizeram o cálculo de quanto a renda, a massa de salários, né, que é a renda do trabalho mais as transferências do governo, quanto elas cresceram neste ano. E foi 12% de aumento nominal da renda. Tá? Então, para um processo de inflação se disseminar, ele precisa ter um conduíte, né? E esse conduíte é a renda. Então, teve renda para poder sancionar alguns desses repasses. Inclusive na parte do consumidor, do IPCA, a parte de alimentos andou bastante, a parte de bens andou bastante. O que não andou? Né? Por que descolou tanto o GPM do IPCA? Porque a parte de serviços segue muito deprimida, por razões óbvias. A economia ainda está fechada, o setor de turismo está fechado, os hotéis. Então, a parcela de serviços do IPCA está muito baixa, isso mantém os preços ao consumidor contidos.
Mas aqui gera até uma sensação estranha para o consumidor em geral de baixa renda, né? Porque ele não consome viagem para Disney, ele não consome hotel, hotelaria ou turismo com grande frequência, ele consome alimentos. E alimentos estão subindo 14%, 15%. Né? Então tem uma percepção de perda de renda importante e está, assim, materializada dentro do IPCA, apesar desse descolamento. Tudo isso para dizer o seguinte, eu estou um pouco mais preocupado, sim, com a inflação. Acho que essa depreciação do câmbio que levou os preços no atacado a subirem bastante, ela pode, sim, contaminar um pouco os preços ao consumidor. Insisto, só não chegou no setor de serviços, na minha avaliação, porque ele está fechado, está majoritariamente fechado, né? E eu tenho um pouco mais de preocupação, sim. O que é a culpa dessa história? Né? Eu falei, é uma combinação de fatores. É uma política econômica no mundo e uma política econômica no Brasil. Agora, voltando até à pergunta anterior, quem está falando sobre teto de gastos e qual que é a agenda de reformas, se depois das eleições municipais, que é quando eu acho que os temas vão ser retomados no Congresso, né, a gente avançar numa agenda mínima, insisto, uma agenda mínima de sinalização de compromisso fiscal, eu acho que o câmbio aprecia e aí nós temos chance de não ver essa inflação se espalhar para o consumidor e aí o Banco Central não precisa subir muito a taxa de juros, ele sobe pouco. A gente está estimando a Selic em 3,5% no ano que vem, com uma inflação de 3,40%, é um juro real de 0 ainda, tá certo? Agora, se a gente não avançar nas reformas, até fiquei devendo esse pedaço da resposta inicial, o cenário adverso, negativo, o câmbio vai desvalorizar mais, vai continuar puxando os preços no atacado, isso vai se disseminar para o resto da economia. Esse é o cenário de risco que eu tenho hoje, tá certo? Acho que quando que esse gap fecha, eu acho que ele, no meu cenário base, em que as reformas avançam, ele fecha com o câmbio apreciando, o GPM cedendo, né, dos 20% que ele vai estar para algo perto de 4%, 5% no ano que vem, e aí o IPCA devagarzinho vai para o centro da meta ali. É isso que está na nossa cabeça hoje no cenário do banco. Perfeito. Fernando, você chegou a comentar em alguma das respostas sobre papel do Banco Central ao redor do mundo e a gente também queria saber se você poderia discorrer um pouco sobre as recentes mudanças institucionais promovidas por alguns bancos centrais ao redor do mundo, como, por exemplo, o novo estilo de política de juros dos Estados Unidos, que também se preocupa com o emprego, e até as recentes notícias sobre uma possível mudança no mandato do Banco Central brasileiro, numa política um pouco mais, que eles dizem, um duplo mandato light, como foi colocado, né? Então, se você pudesse discorrer um pouco acerca disso, principalmente nesse cenário de crise. Você chegou até a comentar um pouco sobre a crise de 2008, de repente comparar um pouco dessa atuação do Banco Central numa crise de 2008, que a gente tem muita curiosidade de saber como estava o mercado, assim, quem viveu mesmo no mercado nessa época, e a atuação agora com uma crise com raízes, naturezas diferentes, né? Ô, Luiz, deixa eu separar em duas questões, uma a respeito do duplo mandato e outra a respeito das novas ferramentas, né? Eu coloco as novas ferramentas em basicamente 3 grandes grupos. Uma é, de fato, o easing quantitativo, né? A expansão quantitativa. Como eu falei, me parece que foi a solução encontrada, isso, na verdade, o Bernanke ali e o próprio Carney lá, ainda no Reino Unido, eles começam com essa iniciativa ainda lá em 2008, para justamente, né, saber, deixa eu fazer um parênteses, nós damos uma sorte danada, né, de ter lá um estudioso de crises monetárias, que era o Bernanke, quando ela aconteceu no mundo. Então, fecha parênteses. Então, assim, era uma tentativa essa de expansão monetária de contornar o juro zero. Acho que essa era a primeira grande inovação. Como eu falei, até agora ela parece ter ajudado a sustentar o nível de preços de ativos, né? Não ajudou um pouco a economia a se recuperar, o desemprego nos Estados Unidos estava no mínimo histórico antes da pandemia. Acho que tem lá seus méritos, sim, eles terem tentado contornar a inflação o juro zero com o easing quantitativo. Insisto só nesse ponto. E esse me parece que foi um erro do Greenspan lá atrás, né? Claro que é mais fácil julgar com os olhos do passado. Não levar em conta a inflação de ativos pode ser um problema. O que produziu a crise bancária de 2008 foi uma inflação gigantesca nos preços imobiliários, né, que não aparecia no consumidor. Então, o Greenspan estava olhando e falou, olha, vou aqui subir o juro devagar, não tem inflação, e, no fundo, você devia estar com talvez a taxa de juros bem mais alta do que a época para conter esses preços. Era uma discussão super interessante. Aliás, o Greenspan trata disso no livro dele também. Esse é o primeiro instrumento. Segundo, é o Forward Guidance, né?
os bancos centrais inovaram quando eles chegaram no juro zero, expansão quantitativa, falaram, bom, tá bom, agora eu preciso ir além, eu preciso dizer que eu não vou subir juro por muito tempo. Tá? Esse instrumento eu acho ele mais controverso, porque é difícil uma promessa crível de longo prazo em economia. Né? O cenário, por definição, ele é instável, vem choques, vem crises, vem uma série de coisas. É um exercício muito interessante. Aliás, isso dá para fazer uma dissertação, uma monografia de conclusão de curso. Pega a evolução das projeções do Fed. Né? Eles achavam que eu subi os juros, ou achavam que eu caí os juros. E eles erraram muito. Então os diretores do Fed são incompetentes? Não. A economia é uma ciência viva e o cenário muda muito. Né? Então, o Forward Guidance, eu acho que ele é positivo nas suas intenções, mas me parece pouco efetivo. Por quê? Se a inflação apareceu, se a economia despencar, o Fed vai mudar. E aí, no fim do dia, acho que o valor do Forward Guidance me parece limitado. E a terceira, a inovação mais recente do Fed, de buscar uma inflação média. Né? Vamos ver como que, na prática, ele vai operar esse sistema. Acho que é muito recente para ter uma conclusão. A impressão que eu tenho é que em um cenário de recuperação da economia, eu acho que pode fazer algum sentido, por um tempo, ele olhar para a inflação média, deixar a inflação passar um pouco acima do que seria a meta dele, lá em torno de 2%, para não prematuramente abortar uma retomada. Né? Eu acho que vale o teste. Né? De novo, lembrando que pré-pandemia, o desemprego nos Estados Unidos estava no menor nível em 70 anos. Então, talvez não precisasse disso, porque os instrumentos foram se esgotando. Ele cortou o juro a zero, fez a expansão quantitativa, fez o Forward Guidance, agora ele está apelando para outro instrumento. Então, acho que, assim, de todos, o que eu mais gosto, digamos assim, tem se provado mais efetivo é a expansão quantitativa, com aqueles dilemas que nós falamos da MMT. Horas, eu me preocupo com a inflação de ativos, ainda que não tenha virado inflação de bens. E o duplo mandato é curioso, mas eu acho isso um falso dilema. Né? Talvez você já tenha estudado aí em política monetária, mas a função de reação de um banco central, por definição, no modelo de metas de inflação, por exemplo, por definição, é ter a inflação mais próxima da meta, minimizando a volatilidade do produto, de tal forma que o produto entra, o PIB entra na equação, né? A regra de Taylor, na função de reação do Banco Central, o PIB está lá, né? O hiato do produto, como queira. Então, é um falso dilema. Assim, me parece que, ao tentar ter a menor inflação, o Banco Central sempre leva em conta o PIB. Você pode me perguntar, pode existir um Banco Central que vai querer sacrificar muito o PIB para ter a meta de inflação? Até pode, mas, em geral, não é o que a gente vê na prática. Quando isso acontece, pega o Brasil, de novo, de 2002. Nós fizemos metas ajustadas. Não era crível trazer a inflação de 16% ao ano. Quando começa o governo Lula para a meta, agora não me lembro exatamente, acho que era 4,5% a meta de inflação, não era crível trazer aquilo de um ano para o outro. O que o Banco Central fez? Ajustou a meta. Né? É claro que ele já estava exercendo um mandato, digamos assim, dual, minimamente dual, ao levar isso em conta. Então, me parece um falso dilema. Tanto que o próprio Fed, na comunicação dele, ele sempre fala, não, quero máximo emprego máximo e a menor inflação possível. Mas, no fim do dia, ele vai calibrar a política monetária para tentar ter a inflação. Se a inflação explodir, o Fed vai ser obrigado a fazer um ajuste de juros. Então, me parece um falso dilema. E aí, para o caso do Banco Central brasileiro, como nós não temos um histórico de independência, eu acho ruim incluir isso no mandato agora. Eu prefiro um mandato único, em um instrumento e um objetivo, que é a inflação. E aí, depois, naturalmente, esse processo de acomodação, tem banda, né, de inflação para acomodar choques. Eu acho que não precisaria ter na lei essa preocupação com o emprego, que, para mim, ele é parte do processo de política monetária. Certo, perfeito. Perfeito, Fernando. Bom, agora uma outra pergunta. Dado esse cenário conturbado que tivemos no primeiro semestre deste ano, como você vê a dinâmica do balanço de pagamentos e as reservas internacionais brasileiras nesse ano ou nos próximos anos? Quais são os principais drivers e os principais pontos de atenção que você tem que ter em observação? Olha, Rafael, o Brasil está passando por um ajuste clássico de balanço de pagamentos. Né? A demanda doméstica contraiu, a taxa de câmbio, né, real, ela depreciou, não só nominal, a taxa de câmbio real depreciou, e nós estamos vendo um colapso das contas externas, quer dizer, do déficit externo.
Ele saiu lá da ordem de quase 3,5% do PIB, está em 1,5% agora e vai virar superávit. Eu acho que a gente vai ter superávit em conta corrente ao longo do ano que vem. Então, minha impressão é que as contas externas estão muito sob controle. Em adição a isso, como você mencionou, tem as reservas. Isso, por exemplo, nos diferencia muito da crise argentina, da crise da Grécia. A Grécia não tinha moeda para poder desvalorizar, nós temos, assim, para fazer esse ajuste clássico que nós temos passado. Então, acho que a nossa situação de contas externas é muito confortável. Não só isso, a dívida externa pública ela é uma proporção mínima, né, das reservas internacionais, então não tem risco de default externo. Tanto é verdade que o CDS, né, que é o prêmio de risco medido para calote, ele, apesar de ter subido nessa crise, ele nem de perto reflete os riscos da rolagem da dívida doméstica, que a gente mede pela inclinação da curva de juros local, né, e não no CDS. Então, assim, as contas externas estão em ótima performance. Isso a parte de conjuntura de curto prazo. Quando eu penso em médio e longo prazo, contas externas, para mim, elas são endógenas ao processo econômico. O que eu quero dizer com isso? País que é capaz de crescer, de ter boas instituições, de ter boas regras, previsibilidade, naturalmente atrai investimentos. Nesse processo de atrair investimentos, né, a taxa de câmbio aprecia. Isso, claro, no limite da nossa poupança doméstica. Então, como é que eu vejo esse processo? O país tem lá uma taxa de poupança tradicional, histórica, cada país tem a sua. Essa poupança flutua com o tempo, mas, em geral, tem um coeficiente de poupança, digamos assim, meio determinado. Isso é como eu vejo. E aí, toda essa atração de capital, tudo que você investir acima dessa poupança, né, você vai ter que ter déficit externo. E aí, para importar esses capitais, a taxa de câmbio aprecia a manifestação desse investimento sobre poupança. Então, um déficit externo, né, que não é o caso hoje, mas num país que está crescendo e tem boas perspectivas, também não é um problema, né? Ainda que o câmbio aprecie, e a gente pode até falar sobre efeitos na indústria daqui a pouco, sobre a exportação. Mas pega a Austrália. A Austrália teve déficit em conta corrente durante algumas décadas. Se me falha a memória, foram quase 25 anos de déficit da ordem de 4% do PIB, e ninguém questionou a solvência da dívida da Austrália, porque ela tinha boas instituições e uma boa política econômica. Então, políticas econômicas organizadas possibilitam ao país crescer acima do seu potencial, importando poupança do resto do mundo através de um déficit externo. É isso que está na minha cabeça. Então, se o Brasil caminhar para um ajuste nos próximos anos, eu acho natural que a gente vá para um déficit de 2%, 3% do PIB, para justamente acelerar o crescimento econômico. Bom, muita gente, quando eu faço esse comentário, eu também encerro a resposta aqui, fala, mas aí o câmbio apreciado atrapalha a indústria. Minha experiência, inclusive olhando outros países, é que o que mais atrapalha a indústria de um país, os fatores que mais atrapalham, são 3. Né? Carga tributária, então a forma como você cobra e o nível de impostos, infraestrutura, que é o que te rouba a competitividade, e eu vou combinar aqui, na verdade, um terceiro fator, que é qualidade da mão de obra / custo unitário do trabalho. Né? A gente pode chamar do trabalho qualificado. Né? Por que eu estou dizendo isso? Pega agora o que a gente está vivendo. O câmbio real está quase no maior nível desde 2002, né, de depreciação. O juro nunca foi tão baixo e as exportações de manufaturados, elas simplesmente não andam. Mas a demanda global não está andando. Bom, mas a demanda por alimentos andou e as exportações agrícolas andaram. Então, para mim, a indústria brasileira é plenamente possível dela sobreviver, né, se a gente tivesse uma boa reforma tributária, um avanço importante em infraestrutura, logística e, obviamente, melhorasse a qualidade da educação, que permitiria você sancionar níveis até maiores de salários com uma produtividade maior. Então, eu não vejo necessariamente as contas externas em um futuro momento, quando elas vão para um déficit com o câmbio apreciando, como resultando em um processo de desindustrialização ou algo parecido. Excelente resposta, Fernando. Abrindo para a parte do público, nós tivemos 2 perguntas aqui que eu selecionei. A primeira é do Vitor Castro e a segunda é do Adolfo. O Vitor pergunta qual é o seu pior cenário para a dívida pública brasileira. E o Adolfo gostaria de saber sobre as eleições americanas e quais seriam os impactos aqui no Brasil frente a um possível desenvolvimento.
Ótimo. Deixa eu começar pela pergunta do Vitor, então, do pior cenário. Eu acho, Vitor, que o pior cenário ele não vai se materializar. O que eu quero dizer com isso? Então, você está otimista com o cenário, né, adverso? Não. Eu quero dizer o seguinte, se o Brasil resolver abandonar o teto dos gastos, se a gente resolver simplesmente, né, não tributar mais, abandonou o teto dos gastos, não aumentou a tributação, então o déficit primário vai crescer, eu acho que a dívida pública nem vai subir tanto assim. Por quê? Porque nós vamos cair na situação de dominância fiscal. Então, quando eu digo qual que é o pior cenário para a dívida, no fundo, a minha resposta em geral é o pior cenário para a inflação e não para a dívida. Porque, como é uma dívida local, vamos falar das contas externas, né? O país emite sua moeda, não tem um problema de ter que originar dólares para pagar a dívida. O que vai acontecer é que, ao invés de ficar se endividando infinitamente, o governo vai acabar adotando um financiamento monetário da dívida, né? Se você pegar hoje, e veja, não estou dizendo aqui que já existe esse financiamento monetário, mas hoje o Banco Central carrega 1 trilhão e 600 bilhões de operações compromissadas, é um financiamento que ele faz ao mercado, né? Então, assim, que é o maior da história, tá? Então, assim, a dívida já encurtou, já tem esse processo acontecendo. Por isso que a minha avaliação é, o governo vai dar default nos poupadores locais? Não vejo nenhuma necessidade. Vai ter um plano Collor, né? Agora vamos confiscar a caderneta. Não tem nenhuma razão para isso, né? O que levaria um processo de estresse da dívida para mim você começa a gastar mais, simplesmente vai ser acomodado. Como é que o governo acomoda isso? Tendo um juro real negativo. Então, o Banco Central sempre sobe o juro menos do que a inflação, o juro real vai gradualmente destruindo o valor da dívida, e como a gente falou, quer dizer, quem perde nessa história é o poupador. Qual que é a consequência desse processo? Uma aceleração da inflação e uma busca por dólares e ativos reais. As pessoas vão querer se livrar de reais, né, da nossa moeda, comprando a moeda estrangeira, ou vão comprar ativos reais, casas, carros, enfim, terrenos, o que seja, né? Então, esse é o meu pior cenário, tá? Que não é propriamente o nível da dívida pública. Eu acho que a gente está chegando em níveis que são próximos da hora da verdade. De novo, fizermos o ajuste, não vejo problema nenhum, a dívida pode até crescer um pouco, né? Como resultado, por exemplo, da pandemia, se ela se estender, vida que segue. Se não fizer o ajuste, eu acho que não é o nível que vai nos incomodar, vai ser a inflação. Tá? E no caso das eleições dos Estados Unidos, a gente estava, aliás, antes que vocês estavam discutindo aqui com o meu pessoal, bom, as pesquisas eleitorais no mundo todo, né, têm errado muito, e aí eu faço aqui um parêntese também, né, nós que estamos na área de estatística, o Rafael é engenheiro, mas certamente sabe do que eu estou falando também. Pesquisa tem margem de erro, e essas margens de erro elas se ampliaram nos últimos anos, em particular com toda a polarização, com a tal de você não revelar o voto exato que você quer votar, enfim. Bom, mas o fato é que as últimas pesquisas, feitas com base nos estados americanos, para capturar os votos no colégio eleitoral, sugerem a vitória do Biden. Sim, é uma margem muito grande. Aos olhos de hoje, não. Estamos falando ali de uns 30 votos a mais do que os 270 que são mínimos no colégio eleitoral. Mas hoje o cenário base, eu diria que é esse. Tá? E aí, para mim, tem duas visões muito claras, quer dizer, ou muito distintas, né, do que esperar de cada um. Eu acho que num cenário Trump, vou começar pelo Trump, depois eu falo Biden, a gente vai ver um pouco mais do mesmo, né? O nível de tensão nas relações externas elevado, então bastante trade war e conflitos comerciais, é a maneira como o Trump faz a sua política externa, em particular com a China, e nós vamos ver o mesmo processo de continuidade de desregulamentação de vários setores, não vejo o Trump aumentando impostos, quer dizer, é um cenário em que talvez isso seja bom para alguns setores e para alguns negócios da Bolsa, né? Mas eu acho que vem carregado de muito ruído na política externa. Eu acho isso ruim, em média, para a economia global. Essa é a minha impressão. Quando eu vejo o Biden, eu acho que, por um lado, o nível de volatilidade das relações externas vai ser menor. Isso ajuda, em geral, países emergentes, ajuda, inclusive, o Brasil, que tem relações importantes com a China, né? Mas o Biden pode, sim, ser mais intervencionista na economia, ele pode gastar mais de uma dívida que já é elevada e vai ter ajustes setoriais relevantes. O Biden parece ter uma política de aumento de impostos, em particular sobre energias sujas, né, digamos assim, favorecendo energias limpas, o que pode ter um efeito super positivo de médio prazo, mas no curto prazo tem efeito na bolsa, nesses setores.
Então, eu acho que, no fundo, a economia americana ela é tão institucionalmente forte, tá, que eu tenho dificuldade de ver qualquer um dos dois destruindo a economia americana. Então, tem pontos positivos e negativos de ambos, mas eu duvido que o Biden, aí sim, dando foco no que hoje está na frente nas pesquisas, que foi vice do Obama, que é um político super experiente, que tem uma assessoria econômica apropriada, eu duvido que ele vai fazer algo que vai estragar a economia americana para valer. Eu acho que é capaz da gente sair até melhor dessa situação com um arranjo menos ruidoso na economia global. Bom, no cenário Biden, as pessoas estimam que o dólar possa se enfraquecer um pouco no mundo, a bolsa, alguns setores da bolsa possam sofrer um pouco mais, mas eu acho que, em compensação, é mais fácil você aprovar um acordo pós-pandemia, né? Pós-eleição, um acordo para combater a pandemia, ainda mais se ele ganhar as duas casas. No cenário Trump, as pessoas veem o dólar um pouco mais forte, mas muito mais ruído, e aí também, né, uma composição setorial da Bolsa bem diferente. Acho que são os dois lados da história. Perfeito, Fernando. A gente vai chegando ao fim da nossa live. Realmente quero agradecer aqui muito o Fernando pelo bate-papo. Acho que a gente conseguiu abranger diversas áreas ali do cenário atual. Então, eu acho que foi realmente muito produtivo para o pessoal que está assistindo a gente, mesmo para a gente do grupo, com certeza foi muito produtivo. Então, realmente só quero agradecer você por ter disponibilizado um tempo e por ter conseguido deixar tão clara as perguntas que a gente fez. Imagina, Luiz, um prazer. Para mim foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do papo, quem nos assistiu também. Achei que foi uma conversa ótima, uma interação super bacana. Com certeza, nossa, muito bom. Excelente, muito obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Fechado, pessoal. Bom final de semana, bom feriado para vocês. Nos vemos em breve aí, tá bom? Até. Muito obrigado. Até mais próxima aí. Falou, tchau, tchau. Tchau.